Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio de O Tal do Alberto. Eu sou Alberto da Cruz, escritor, e este é o nosso espaço para falar de literatura, desbravar as entrelinhas da ficção e, claro, colocar a mão na massa com a escrita criativa. Para inaugurar o nosso podcast, eu escolhi um texto que fala sobre as máscaras que usamos. Sabe aquela velha história das aparências que enganam? Pois é, em cidades pequenas ou mesmo nas grandes bolhas da sociedade, o peso de ser uma pessoa de família muitas vezes esconde segredos inconfessáveis. O conto de hoje brinca exatamente com isso. A linha tênue entre o sagrado e o profano, entre o altar e o bordel. Acomode-se, porque agora eu vou ler para vocês o conto intitulado Véspera. João, rapaz de família, ia à igreja aos domingos e até comungava. Bom moço, era noivo de Ritinha, um encanto de menina. Olhos verdinhos, sorriso brilhante, lábios carnudos, cabelos meio louros descendo ondulados pelas costas. Tinha pele rosada e um cheiro doce que encantava. Uma beleza. Ritinha era quase beata, menina de família direita e respeitada. Estudava pela manhã, era normalista. À tarde ajudava a mãe na venda da família e à noite levava o cachorro para passear na praça. Saía com João apenas aos sábados. No domingo, sentava na missa ao seu lado. Nada de beijos ardentes ou mãos salientes. Tudo era com muito respeito e pudor. Desejo existia, mas só depois do casamento poderia se entregar ao amor. João trabalhava na oficina noite e dia. Era preciso juntar dinheiro, terminar a casa e fazer Ritinha feliz. Às vezes, ela passava na oficina, trazia o cachorro na coleira e um bolo de cenoura para o noivo saciar a fome e acalentar tanto amor. Assim era a vida. Mas João já não se continha. Casamento marcado finalmente saciaria o pecado que o bulia. Ritinha seria sua, toda nua, todos os dias. Que alegria! Véspera das núpcias. Correria sem fim. Festa, bolo, família. Os primos chegaram. Não há casório sem antes se divertir. João relutou, mas para a zona da cidade acabou indo aplaudir. Os primos eufóricos, todos ansiosos pela profissional mais cobiçada do prazer. E ela apareceu na sala. Um encanto de menina. Olhos verdinhos, sorriso brilhante, lábios carnudos e cabelos meio loiros, descendo ondulados pelas costas. Tinha a pele rosada e um cheiro doce que encantava. Uma delícia. Casamento acabado. João arruinado, Ritinha encabulada, e os primos disputavam para saber qual deles iria primeiro com ela se divertir. Na véspera, perdeu a noiva. No altar, perdeu a fé. E assim termina a véspera. Um soco no estômago do João, não é mesmo? Vamos analisar um pouco o que acontece debaixo da superfície dessa história. O que eu quis explorar nesse conto foi a profunda hipocrisia moral que muitas vezes sustenta as relações tradicionais. Notem como o texto começa estabelecendo João e Ritinha através de clichês de virtude. O rapaz de família e a menina direita, quase beata. Eles são os arquétipos perfeitos da moralidade. Mas a ironia narrativa vai se revelando aos poucos. João, que é tão bom moço, não hesita, mesmo que após uma breve relutância, em ir à zona da cidade na véspera do seu casamento para se divertir. O pecado dele é socialmente aceito e até incentivado pelos primos. Já a dupla vida de Retinha é o choque que destrói aquele mundo perfeito. A mesma sociedade que exige que ela seja a noiva imaculada no altar é a que consome os serviços dela no bordel. Quando o narrador diz no final que no altar perdeu a fé, não é só a fé religiosa, é a fé nas instituições, nas aparências e na falsa santidade do mundo em que ele vivia. E agora, nós entramos no nosso quadro de lições de escrita criativa. O que você que escreve ou quer escrever pode tirar deste conto para os seus próprios textos? Aqui vai uma curiosidade de bastidor. Quando eu escrevi Véspera, o meu maior desafio era como revelar o plot twist, a reviravolta de que a prostituta cobiçada era, na verdade, a Ritinha, sem dizer isso de forma literal e mastigada para o leitor.
A lição de ouro aqui é o uso da repetição estratégica. Percebam que no primeiro parágrafo eu descrevo a Ritinha da seguinte forma: um encanto de menina. Olhos verdinhos, sorriso brilhante, lábios carnudos e cabelos meio loiros descendo ondulados pelas costas. Tinha pele rosada e um cheiro doce que encantava. Guarde isso, é a imagem da pureza. Quando João chega ao bordel e a mulher cobiçada aparece na sala, eu não digo a mulher era a Ritinha. Eu pego exatamente a mesma descrição, palavra por palavra, e colo ali. Um encanto de menina, olhos verdinhos. Como escritor, você usa o próprio texto como um espelho. Ao invés de contar o que aconteceu, o famoso tell, você mostra a imagem novamente, o show, e o cérebro do leitor faz a conexão milésimos de segundos antes do personagem. Isso causa aquele pequeno choque de espera, ah não! Essa repetição deslocada de contexto é uma ferramenta poderosíssima na construção de contos curtos e também de microcontos. Bem, isso nos leva ao nosso desafio desse episódio. É hora de você exercitar a sua criatividade. Pegue aí o seu caderno, o seu bloco de notas no celular ou o seu computador. A proposta de hoje é a seguinte: eu quero que você escreva um microconto de no máximo 2 ou 3 parágrafos, utilizando a técnica da repetição como reviravolta. No primeiro parágrafo, descreva um personagem ou um objeto em um ambiente muito seguro, comum ou positivo. Crie uma frase descritiva bem marcante para ele. No último parágrafo, mude completamente o cenário para algo perigoso, inusitado ou revelador. Faça a revelação final usando exatamente a mesma frase descritiva que você usou no começo. Deixe o leitor somar 1 mais 1. Escreveu? Então não guarde na gaveta. Poste nas suas redes sociais, me marque ou envie nos comentários aqui do podcast, que eu vou adorar ler como você brincou com as palavras e com as expectativas. E assim nós encerramos o primeiro episódio de O Tal do Alberto. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua escuta. Se você gostou, não esqueça de seguir o podcast na sua plataforma favorita e compartilhar com aquele amigo que ama literatura ou que está tentando escrever o seu primeiro livro. Até a próxima e um grande abraço. Continuem lendo e, claro, escrevendo. A folha em branco é um vasto terreno onde o silêncio se torna pequeno. Uma vírgula, um traço, o início de tudo, o início de tudo. O mundo desperta dentro desse estudo. A tinta percorre, desenha o caminho. Quem lê nunca está realmente sozinho. É o tal do Alberto desvendando o enredo, onde o papel ganha vida, sem nenhum medo. A lente na história, a chave do autor, desenhando o mapa de qualquer leitor. É o tal do Alberto, o fio da meada, transformando a ideia em jornada traçada. Entre as linhas, o que ninguém contou, a revelação que ninguém esperou, o avesso da cena, o oculto sentido, onde o drama se faz, onde o plano é mantido. A técnica é o norte, a mente o motor, onde cada palavra assume um valor. Escrever é despir, é colocar na mesa a sombra, o espelho, toda a incerteza. E nessa conversa o texto revela que a vida acontece atrás da janela. É o tal do Alberto desvendando o enredo, onde o papel ganha vida,
sem nenhum medo. A lente na história, a chave do autor, desenhando o mapa de qualquer leitor. É o tal do Alberto, o fio da meada, transformando a ideia em jornada traçada. Um parágrafo novo, a próxima página, o tal do Alberto. Escreva a sua.